Havendo quórum, declaro aberta a sessão da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, dia 2 de maio de 2015, cumprimentando eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, dos senhores advogados, senhora secretária, senhores servidores, alunos aqui presentes. E registro desde já a presença de alunos da Faculdade Milton Campos, acompanhados da professora Fernanda Nigri Faria, e alunos da Faculdade Newton Paiva. É com muita satisfação que recebemos os alunos e a professora, esperando que eles possam aproveitar esta prática, esta vivência do dia a dia dos julgamentos em uma turma no tribunal. É um prazer, estejam à vontade e bom proveito. Submeto à apreciação a ata da sessão anterior. De acordo. Sem objeção, declaro aprovada a ata. Vamos, então, ao pregão. Antes, eu pergunto se há algum registro por parte dos desembargadores. Então, vamos ao pregão. Por favor, senhora secretária, na forma regimental. Daremos preferência aos processos de autos físicos com apenas 2 inscrições para sustentação oral. O primeiro é o 24 da pauta, que é um agravo de petição, é o 2.469 e 2013-111. Agravantes: FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, e Cristiane Guimarães Pessoa. Relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva, revisor é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral a advogada Gracimeira Araújo Ferreira. A doutora Gracimeira fala pela FUMEC, pela primeira agravante. Tem a palavra, doutora. Boa tarde, senhor presidente, desembargadores que compõem a mesa. Eu gostaria de ouvir primeiro o voto para depois, se for o caso, sustentar. Eu vou deixar a critério do desembargador relator. Presidente, eu vou direto à conclusão. Eu conheço de ambos agravo e no mérito nego-lhe esse provimento. Vai usar a palavra, doutora? Sim, excelência. Pois não, tem a palavra. Excelência. Conforme se infere da decisão exequenha, da reclamada foi condenado ao pagamento de adicional de salubridade do dia 25/11 ao dia 25/11 de 2008, que foi o marco prescricional, ao 30/6 de 2012. Só que nesse período, a reclamante ela esteve de licença maternidade, de abril a julho de 2011. E ainda assim, o adicional de salubridade, neste período, ele foi calculado pelo ilustre perito. O que a reclamada pede é que, durante esse período, seja excluído o adicional de insalubridade. Quanto às horas extras, a reclamante alega em sua inicial que, em toda terça e quinta-feira, a partir do segundo semestre de 2008, ministrava 6 aulas consecutivas e, por isso, teria direito à hora extra. Nesses moldes, a sentença deferiu o pedido da obreira e condenou o pagamento de horas extras. Só que o pagamento de horas extras, de acordo com a sentença, excelências, a determinação foi para que a apuração das horas extras deferidas deverá observar criteriosamente a frequência da reclamada registrada em seus controles de ponto. No primeiro semestre de 2009, conforme se infere dos cartões de pontos juntado às folhas 617 a 669, tem-se claramente que a reclamante não laborou de 7h30 às 13h10, que foi o horário por ela alegado e que o juiz de primeira instância ele concedeu as horas extras por causa dessas 6 aulas consecutivas. Nesse primeiro período de no primeiro semestre de 2009,
não houve o labor conforme o cartão de ponto deixa claro. E, ainda assim, o perito calculou 8 horas no mês de fevereiro, 16 em março, 12 em abril, 16 em maio, 12 em junho e 8 em julho, contrariando claramente o julgado. Então, assim, a reclamada pede que a proposta de voto seja alterada para dar provimento ao recurso de revista ao agravo de instrumento, desculpa, excelência, ao agravo de petição da reclamada, e pede ainda que seja mantida o indeferimento do recurso do reclamante. Caso assim não seja, que eu peço de novo a palavra para que eu possa sustentar sobre o recurso do reclamante. Doutora, a senhora pode se pronunciar sobre o recurso do reclamante de uma vez. Antes mesmo de proferir o voto, excelência. Tá. Quanto a reclamante, inicialmente, excelência, agravante, ela não delimitou os pontos que entende divergente nos cálculos periciais e nos cálculos dela. Então, com devido respeito, o recurso dela não poderá ser conhecido. Caso seja reconhecido o recurso da reclamante, o que ela pretende, no que tange à equiparação salarial, ela pretende que a remuneração da professora Paradigma, ela seja calculado a remuneração dela com a remuneração da professora Paradigma. Só que a professora Paradigma, ela trabalhou 180 horas e a reclamante apenas 72. E a sentença também é claro que a equiparação foi deferida o salário base, não a remuneração total, mesmo porque a reclamante quer a equiparação do trabalho realizado de todo o período, das horas trabalhadas, e não do SAB, o que foi de fato deferido. Em relação às diferenças do mês de janeiro, a reclamante alega que o perito não apurou as diferenças do mês de janeiro, só que o mês de janeiro é mês de férias dos professores. E foi calculada as férias. Se ele calcula o mês de janeiro, o salário de janeiro e as férias, seria nesses meses em dobro a diferença salarial pleiteada e deferida. Quanto às horas extras, a reclamante também deixa claro em seu recurso que pretende receber hora extra em quantidade superior à devida. Eis que as horas foram calculadas, que ela pretende que as horas sejam calculadas de forma constante. Só que eu repito novamente a sentença, que o juiz de primeira instância falou que, para a apuração das horas extras deferidas, deverá ser observado criteriosamente a frequência do reclamante em seus controles de ponto. Ora, como, por exemplo, no recesso escolar, que é em janeiro, não há que se falar em hora extra nesse período, porque a reclamante não laborou em hora extra nesse período. Também pleitei a reclamante a compensação das aulas de preceptoria. O que o perito fez no seu cálculo de folhas 1111? Ele pegou as horas extras, as horas laboradas no contrato de docência e no contrato de preceptoria, achou-se a carga horária. Dessa carga horária, ele fez a equiparação salarial, calculou hora extra, todos os cálculos devidos, e depois descontou, fez a compensação das horas da preceptoria. E a reclamante entende que não deveria ser descontada essas horas de preceptoria. Ela pretende receber essas horas como hora extra, o que nem foi deferido em sentença. Aí, mais uma vez, excelência, eu insisto que o voto seja em relação ao recurso dela mantido. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, a questão da apuração da insalubridade é o limite objetivo da coisa julgada. Nem na defesa, nem na fase recursal do recurso, na fase de conhecimento, foi discutido afastamento. A sentença condenou nesse período todo, sem exceção, e ninguém falou nada. Agora estão tentando rediscutir a matéria na fase de execução. Estou negando provimento. E, em relação às horas extras, estou mantendo a decisão, porque em alguns meses faltaram registro de ponto, mas o juiz não excluiu esse ponto. A reclamada deveria ter juntado os registros de ponto. Apurou conforme determinou a sentença.
Mantenho minha proposta de voto. Desembargador Marcos Moura. Eu estou de acordo com o relator, presidente. Eu também estou de acordo. Eu só anotei uma coisinha aqui, desembargador Manuel. Porque Vossa Excelência fala apuração do adicional. Realmente ela não discutiu, também estou achando que é inovação recursal. Vossa Excelência tem inteira razão. Ao se manifestar sobre a questão, Vossa Excelência coloca no penúltimo parágrafo: a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede o conhecimento da matéria. Hipótese presente. Não é isso? E aí Vossa Excelência nega provimento. Nós vamos negar provimento ou não conhecer desta matéria? Só isso. Não é, parece filigrana, mas é porque pode haver até embargos, não conheceu, negou provimento, exatamente para evitar uma... Não, tem razão. É isso mesmo? Eu não vou colocar não conhecimento aqui. Não conhecimento, né? Vossa Não Excelência está de discutiu na acordo? base, está precluso. Não tem discussão. Então está ótimo. Então, eu proclamo que a turma, por unanimidade, não conheceu do recurso da reclamada quanto do agravo da executada, quanto à apuração do adicional de insalubridade. E no mérito, negou-lhe provimento. E negou provimento a ambos, e no mérito negou provimento a ambos os recursos. E assim se decide. Obrigada, Excelência. Salubridade? Recurso da reclamada? Está reclamado. Só desse aspecto. Tá. Próximo é o 13 da pauta. É um RO 2369-2012-003. Recorrente Jefferson Orlando Ferreira de Souza, SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salamide Gal. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral o advogado Moisés Estevão pelo primeiro recorrente. Advogado ausente. O advogado está ausente, eu vou direto à conclusão. Estou conhecendo dos recursos ordinários, interpostos pelas partes, no mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamada, para excluir da condenação o pagamento de uma hora extra pela supressão do intervalo interjornada, restando prejudicada a análise da matéria suscitada pelo reclamante quanto à aplicação da súmula 340. Quanto ao recurso do reclamante, dá-se de provimento parcial para determinar que seja aplicado no cálculo de diferenças de comissão dos meses não guarnecidos com os documentos hábeis, a média apurada nos meses do respectivo ano. Mantém o valor da condenação. Desembargador Oswaldo. De acordo. Desembargador Manuel. Senhor presidente, eu fico vencido na questão do aluguel da motocicleta, porque eu entendo que, desde o contrato, ele recebia por quilômetro rodado. Pois não. Nessa parte. É vencido no recurso da reclamada em relação ao indenização pelo uso do veículo. Eu dava provimento nesse caso. Isso. Pegou? Da reclamada, né? É. Tá. Então, terminados os autos físicos, passaremos a sustentação oral do processo eletrônico. Iniciaremos na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Saiu do ar. Saiu do ar. Saiu do ar. Acabou de sair. Agora, só um minutinho. Porque eu cliquei, ele saiu do ar. Agora não. Fala que o limite foi excedido.
Tá ruim, né? Fala que o limite foi excedido. Nós nem começamos ainda, fala que já foi excedido. Que sala que é? 14 Permissão horas. para acessar no papel. Toda sessão 14 papelzinho. horas. Sala de 14 horas. O primeiro é o 11.600, é o 40 da pauta. 11.685, 44, 2015. É um processo de rito sumaríssimo. Recorrente José Antônio Gomes dos Santos e recorrido Método Potencial Engenharia S.A. Todos os processos dessa sala, o relator é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral a advogada Cristiane Moreira Martins de Almeida, pelo reclamado, advogado ausente. Senhor presidente, eu conheço do recurso do reclamante, dou-lhe provimento parcial para, letra A, acrescer a condenação 30 minutos extras por dia de trabalho relativos ao tempo de espera de transporte, observados os mesmos parâmetros e reflexos já deferidos em primeiro grau. B, determinar a devolução do desconto efetuado a título de contribuição assistencial. C, isentar o reclamante do pagamento dos honorários periciais, R$ 1.800, que deverão ser pagos na forma da Resolução 66/2010 do CSJT, e D, declarar que as verbas deferidas serão devidamente apuradas em liquidação, sem a limitação dos valores indicados na inicial. Acrescento a condenação R$ 2.500, com custas adicionais pela reclamada no importe de R$ 50, mantendo-se quanto ao mais a sentença e D, proferida pelo excelentíssimo juiz, etc. É o meu voto. Estou de acordo. Embaixador Oswaldo. Eu estou inteiramente de acordo, apenas lembrando, inclusive para os nossos queridos estagiários que estão aqui presentes, que nós estamos julgando alguns últimos processos, talvez, que a gente está determinando que os valores das verbas deferidas sejam apurados em liquidação. Pelo projeto de lei que está tramitando no Congresso, vai ser limitado ao valor do pedido inicial, né? Já estive lendo já essa alteração. Mas estou inteiramente de acordo. Então, eu proclamo que a turma decidiu, por unanimidade, nós temos o voto do relator. Depois da apuração do projeto, nós nem tenhamos mais processo. Nem estejamos. Não tenhamos talvez não tenhamos nem mais emprego. O próximo é o 19 da pauta. 19 19 da pauta. Disponibilidade. Não, vamos que... Indisponibilidade. Remunerado? É lógico, claro. Espero que sim. Fato um príncipe. Extinguir a nossa atividade. O próximo é o 19 da pauta, é o 10.855, 17, 2016. Recorrente, Reação Rio Doce Limitada, e recorrido Denis dos Anjos de Paula Lopes. Está escrito para sustentação oral o advogado João Marcos Grossi Lobo Martins, pela reclamada, Viação Rio Doce. A reclamada recorrente. Tem a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma. No presente caso, o reclamante apresentou em sua petição inicial diversos pedidos que foram considerados de plano inepto pelo juízo de primeira instância. Essa petição foi emendada, principalmente no tocante aí à declinação da delimitação da jornada de trabalho, e essa série de pedidos que o reclamante fez foi até motivo de advertência do juiz de primeiro grau com relação à série de pedidos infundados e que o próprio sentenciante afirmou que preferia acreditar que era uma desatenção e não se tratando de má-fé. Mesmo assim, e mesmo havendo 3 testemunhas, sendo 2 do reclamante e uma da reclamada, na questão de deferimento das horas extras, o juiz de primeiro grau considerou toda a jornada declinada na petição inicial, o que entendemos aí como um exagero. O que houve são 16 horas e meia por semana. A função do reclamante era fiscal de linhas de transporte coletivo, então é uma função que, pelo próprio acordo coletivo, não se tem um controle efetivo de jornada, até porque a fiscalização ela é feita de forma aleatória em horários diferenciados. E
levando-se em conta que o juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova pela falta de controle de jornada, incumbiu a reclamada de fazer a prova da jornada, e entendendo que todas as testemunhas não declinaram a jornada, sendo certo que, pelo menos em parte, uma das testemunhas do reclamante, a testemunha da reclamada, o juiz reputou com testemunhos com veracidade, mas mesmo assim fez a opção por atender aos limites, aos vasto limite declinado na petição inicial. Então, o que se requer, a reclamada realmente admitiu a eventualidade aí de horas extras que foram pagas aí, então requer-se aí o provimento do recurso da reclamada. Pois não. Eminente relator. Senhor presidente, eu nego provimento ao recurso da reclamada. Penso que a sentença, se houve, o juiz, na sentença, se houve com acerto em relação a toda a matéria, por ele objeto de análise e finalmente examinada nos termos em que a sentença foi lavrada. Eu mantenho, portanto, a sentença nos seus exatos termos, além dos argumentos aqui tecidos na minha fundamentação quanto ao trabalho externo, claramente provada a possibilidade, inclusive por depoimento de testemunha da própria empresa, o adicional de 50% como consequência do item anterior procede, e a questão do adicional sobre 12 horas, adicional noturno sobre 12 horas semanais, uma vez que ficou determinada na sentença a dedução ou compensação das verbas pagas a idêntico título. E os recibos salariais, exatamente por isso, comprovam o pagamento dessa verba, e daí a razão pela qual eu nego provimento. Fim, meu voto. Pois não, eu estou inteiramente de acordo, desembargador Oswaldo. Pelos mesmos motivos elencados nos fundamentos, estou inteiramente de acordo. E assim se decide por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo é o 20 da pauta, é o 10.895-57-2015. Recorrente é Nádia Lage de Medeiros Alves e recorrido Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Está escrita para... Trocou advogado? Está escrito para sustentação oral pela reclamada o advogado Márcio de Ória Paixão e pelo reclamante a advogada Sara Campos pela reclamante. É o 20 da pauta. Quem é o primeiro recorrente? Porque não entrou aqui. Recorrente é a reclamante, a Nádia. É só um recorrente, né? É, mas tem 2 advogados. Sim. Advogada é pelo reclamante, não é? É, reclamante recorrente, pela reclamante recorrente. Tem a palavra, doutora. Boa tarde, senhor presidente, demais desembargadores dessa turma, senhores servidores dessa casa, colegas advogados. Excelências, esse caso é um caso bem peculiar, porque a reclamante, Nádia, ela é uma pessoa com deficiência, portadora de lábio leporino, foi contratada por uma empresa pública, a CODEMIG, a exercer o cargo de bibliotecária. Essa servidora, inclusive, pediu exoneração da Polícia Civil para poder ser nomeada na CODEMIG durante o exercício do cargo dela na Polícia Civil como bibliotecária. Ela sempre exerceu as suas atribuições recebendo quase que avaliação 100%, sempre foi muito elogiada, foram juntadas as avaliações durante o trabalho dela na Polícia Civil, e nunca houve contestação nenhuma no exercício das suas atividades como bibliotecária naquele órgão. Mas, quando ela começou a atuar na CODEMIG, ela enfrentou problemas em relação às atividades, à colocação dela dentro da empresa, até porque a biblioteca da CODEMIG, no período que a reclamante exerceu suas atividades, estava inativada. A reclamante foi colocada para trabalhar no setor de administração. E, de acordo com os depoimentos constantes nos autos, sequer existia livros ou estrutura de biblioteca dentro da sala em que a reclamante atuava. A reclamante, então, obviamente, foi posta em desvio de função.
As próprias testemunhas atestam, os documentos juntados aos autos, no depoimento pessoal também da reclamante, que ela estava exercendo atividades muito atreladas à questão de licitação, processos licitatórios. Ela fazia termos de referência, o que exige todo um conhecimento de licitação e contratos com a administração pública. Ela foi colocada a exercer essas atividades sem receber qualquer treinamento prévio e sem ter prestado concurso público para analista de administração. Ela prestou concurso público para bibliotecária, cujas atribuições são atendimento ao público externo e externo, disponibilização de informação, pesquisa, análise documental do acervo bibliotecário de livros, documentos, e jamais realização, ajuda em termos de processo licitatório. Mas, enfim, o que acontece é que a servidora foi colocada nesse setor de administração, sem qualquer estrutura de biblioteca, e foi dispensada imotivadamente. Vencidos 90 dias do contrato de experiência, a reclamante foi dispensada e, no termo de rescisão de contrato, constou de forma expressa que a reclamante, que o contrato se deu à extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, sem qualquer motivação ou sem qualquer prévio instauração de processo administrativo. No entanto, na sentença, com a data máxima vênia, a juíza entendeu que, no caso, a reclamante foi dispensada por justo motivo, em decorrência de uma falta de avaliação, de uma falta de aproveitamento, de avaliação satisfatória, porque, de fato, existe uma nota técnica da CODEMIG, produzida, inclusive, de forma unilateral e sem abrir para contraditória e ampla defesa da reclamante, recomendando que fosse, então, a reclamante dispensada. Peço vênia para citar trecho da nota técnica, diante da preocupação por parte da GEMAD com relação às atribuições que serão executadas pela funcionária, tais como, abre aspas, gestão de contratos de prestação de serviços de documentação e biblioteca, que possuem alto custo e envolvem grande acompanhamento da qualidade de trabalho executado pelos fornecedores. Inclusive, a assessoria jurídica da reclamante, de acordo, inclusive, com o regulamento da empresa, que prevê de forma expressa que, para todo tipo de despedida, seja com ou sem justa causa, tem que ser precedida de processo administrativo, seguindo, inclusive, a orientação do Supremo Tribunal Federal a partir de 2013, do TST, com julgamentos recentes, dizendo que empregados públicos têm que ser demitidos com motivação. A empresa, inclusive, recomendou, abro aspas, foi recomendado que todas as correções solicitadas fossem registradas para uma eventuação ou apuração em processo. Foi feita também solicitação pela GEMAD para avaliação psicológica, que foi feita internamente e confirmou aspectos comportamentais relativos a instabilidades na relação e ritmo de trabalho. Abro aspas novamente. Considerando todas as tentativas de melhoria na entrega das atividades, encaminhamos a documentação anexa para apreciação sobre a possibilidade de desligamento dessa funcionária do quadro funcional da empresa. O desligamento deverá ser feito até 19/6, que é o 89º dia do período de experiência, para que não seja necessária a instauração de processo administrativo. Ou seja, não foi instaurado o processo administrativo, então não é possível considerar que eventual, suposta falta de avaliação de desempenho satisfatória fosse motivo para a dispensa da reclamante no presente caso. Então, o que se pede à reforma da sentença é justamente pelo fato de, no termo de rescisão contratual, constar de forma expressa que o contrato terminou porque venceu o período dos 90 dias, eventuais problemas de avaliação de desempenho, em verdade, decorreram de um desvio de função, já que a empregada sequer estava lotada em setor de biblioteca, que estava em fase de reforma ou desativado no momento que a reclamante foi contratada, já que ela foi lotada no setor de administração e na sala que a reclamante atuava, sequer tinha estrutura ou livros de biblioteca. Além disso,
a reclamante estava em desvio de função e, portanto, obviamente, inclusive no depoimento pessoal dela constou que ela tinha, de fato, dificuldades em exercer determinadas atividades, inclusive com o sistema de gestão da empresa, para o qual ela jamais recebeu qualquer treinamento prévio. É demais exigir de uma bibliotecária realizar termos de referência em processos de licitação num sistema computadorizado da empresa sem sequer receber treinamento. Então, é óbvio que ela teve dificuldades, mas a empresa, em hora nenhuma, deu a capacitação devida ou adequou as atividades conforme o cargo dela de analista bibliotecário. Ademais, a reclamante ela é pessoa com deficiência, tem dificuldade de comunicação oral, é fato. Tem problemas estéticos também, o que causa uma rejeição, uma repulsa quase que natural, né? Porque se ela vai lidar com questões de consulta, pesquisa, ela tem uma dificuldade maior. Ela tem uma dificuldade maior de comunicação, mas ela foi contratada justamente para preencher essa vaga e capacitar uma pessoa com deficiência, dar oportunidade para que ela se insira no mercado de trabalho. Mas não foi isso, em momento nenhum, que aconteceu com a reclamante, muito pelo contrário. Colocaram ela no setor, num cargo em que ela não prestou concurso público, não deu nenhum treinamento para ela, ou oportunidade dela se adaptar melhor às atividades. A súmula 443 do TST, ela, inclusive, determina que é presumidamente discriminatória a dispensa quando estamos diante de uma doença estigmatizante. O lábio leporino, pelo fato de ensejar uma dificuldade de fala, uma percepção até estética, enseja esse estigma da pessoa, tanto é que a reclamante foi demitida e, no lugar, foi contratada uma pessoa que não tem deficiência. Então, o que se pondera na sentença é que, primeiro, foi uma dispensa imotivada, já que no termo de rescisão constou que decorreu em razão do vencimento do prazo de experiência e não por motivos de eventual não avaliação satisfatória. Se fosse por avaliação satisfatória, teria que ter sido precedida de processo administrativo, para que, então, a reclamante tivesse oportunidade de exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa. Ademais, a reclamante estava em desvio de função, lotada no setor de administração, fazendo termos de referência para processos licitatórios, em uma estrutura que sequer tinha livros, num cargo de bibliotecária. E, por fim, a questão da própria deficiência dela, da dificuldade de fala, da questão de dificuldade de comunicação, que, nos termos dos depoimentos, inclusive, constam que a chefia já tinha reclamado da vestimenta, não cumprimentava a reclamante, a reclamante não se achava acolhida ali naquele ambiente de trabalho. Então, considerando a jurisprudência recente do STF, o RE 589998 do Piauí, a jurisprudência do TST recente, de outubro de 2015, no RR 64.200.46, 2006, 502.0027, e da jurisprudência dessa própria turma, dessa quinta turma, no RO, julgado agora em fevereiro de 2017, 11.45589, 2015, 503.0110, é que se pede para que seja, então, reintegrada a reclamante no cargo para qual ela prestou concurso público, em razão da imotivação da dispensa. Muito obrigada. Bueno. Doutor. Pelo Márcio. Doutor Márcio, tem a palavra. Senhor presidente, demais desembargadores, todos os presentes, boa tarde. A questão aqui foi colocada de uma forma que a gente precisa apresentar alguns pontos para melhor entendimento, porque não foi exatamente assim como ocorreu a coisa. Tanto é que o juiz de
de primeira instância, quando examinou a questão, que ouviu as partes, presenciou a prova, concluiu que, no caso da autora, né, ela realmente não obteve o desempenho necessário à continuidade do vínculo empregatício, conforme a avaliação procedida, onde a reclamante participa juntamente com o avaliador e ela tem avaliação nos autos, ela assina, ela participou dessa avaliação. A todo instante, ela teve oportunidade de se manifestar, de se defender. Inclusive, na própria petição inicial dela, ela informa, na página 13 da petição dela, que a sua supervisora informou que não estava satisfeita com os serviços prestados pela reclamante. Quer dizer, dentro da avaliação, foram 2 avaliações. Na primeira avaliação, ela foi informada e não corrigiu absolutamente nada do que era necessário para continuar. No próprio depoimento dela, ela manifesta que durante a prestação de serviço foi muito corrigida e mandaram fazer de novo. E aqui é importante, inclusive, dentro do depoimento dela, demonstrar uma coisa que ela fez dentro do serviço para que se possa apurar realmente que não tinha condições de continuar. Por quê? Ela, questionada sobre catalogar um DVD, função de bibliotecário, ela se manifestou assim, que já catalogou o DVD, tendo colocado apenas a etiqueta em um DVD plastificado. Agora, imagine você catalogar um DVD plastificado. Quer dizer, não abriu, não verificou, não colocou as informações e depois que alguém fosse utilizar isso, tiraria o plástico, enfim. Acabou, já não estava mais devidamente catalogado. Isso é para demonstrar efetivamente o trabalho que se tentou fazer com relação à reclamante, em relação à prestação de serviços dela, e que foi de bibliotecária. Tanto é verdade que nos depoimentos das testemunhas por ela indicadas, isso é importante, todas as testemunhas deixaram claro que ela exercia atividade de bibliotecária. De fato, a Codemig estava passando por mudanças e, no momento, a biblioteca não estava funcionando no local onde ela estava instalada, porque estava em reforma. Mas a biblioteca existia, estava lá, e a função dela era de bibliotecária. Portanto, não houve, em momento nenhum, desvio de função. Tanto é que a sentença de primeiro grau reconheceu isso, tem os depoimentos das testemunhas da reclamante, onde fica claro que ela não exercia atividade de compras, que é o que ela alega na petição inicial. Né? É importante destacar aqui também uma questão sobre a contratação da reclamante. Foi feito concurso público, foi aberto vagas para diversos cargos, mas no cargo de bibliotecária foi cadastro de reserva. E no cadastro de reserva, quer dizer, não tinha vaga imediatamente. A reclamante foi convocada, né, na verdade, depois, porque houve algumas saídas de outros funcionários, e a reclamante foi convocada não por força da reserva em concurso público, foi por força da reserva, que é da necessidade de se ter 2% a 5% lá previsto no artigo 93.1 da Lei 8.213. Pois bem, com a dispensa da reclamante, que, na verdade, é um caso inédito na Codemig, outro profissional com deficiência foi contratado para substituir. A Codemig, nesse aspecto, ela cumpre a legislação plenamente em todos os sentidos. Inclusive, não se tem ações que a Codemig responde aqui diretamente, exatamente porque, realmente, a Codemig procura atender todos os procedimentos. E, no caso da reclamante, assim procedeu. Ela sabia que havia necessidade de, durante os 90 dias de experiência, passar por essa avaliação, e quando do desligamento dela,
ela foi cientificada das razões. Tanto é que ela traz diversos motivos pelo fato dela ter sido dispensada. Alega que foi preconceito por deficiência, desvio de função, e agora vem com motivação. Mas o exame das provas, o exame dos autos, não levou a outra conclusão, senão a que o juiz de primeiro grau teve, que foi de julgar improcedente a ação, porque o ato foi devidamente motivado. Colocando isso, a reclamada reitera que seja julgado improcedente o recurso da reclamante e mantida a sentença. Pois não. Eminente desembargador relator. Pois não, presidente. O assunto é delicado, de certa maneira, embora não seja propriamente complexo no seu contexto processual no âmbito das provas. E eu faço esse registro para consignar que os dois advogados fizeram sustentações muito adequadas na defesa dos interesses de seus respectivos constituintes, porque esse assunto costuma, com essas características, de fato, eventualmente gerar considerações nem sempre muito apropriadas. Não porque os advogados não queiram fazer considerações inadequadas, não é isso, mas é porque envolve, muitas vezes, o tema carrega consigo uma tessitura delicada. A empresa defender-se da afirmação de que agira sob conduta discriminatória, entre outras tantas afirmações, e certamente sustentará sempre que não. E a reclamante, tendo em vista a circunstância de ter sido dispensada com uma tal motivação com a qual ela não concorda e vai até além para dizer que houve desvio de função, que houve discriminação. E os dois advogados se ativeram a fatos que não são só objetivos, aqui tem uma série de valores de natureza subjetiva, porque envolvem o sujeito, a pessoa da reclamante e suas circunstâncias pessoais, mas, de qualquer forma, o assunto foi muito bem tratado, como bem tratado já estava nos recursos que interpuseram. Essa questão é uma questão delicada. O trabalho se coloca numa dimensão, numa esfera de múltiplas consequências e de grande importância, de grande relevância. O trabalho deve ser visto, em primeiro lugar, como vê a Constituição mesmo, como dignidade, como direito, como dever, não é? Como valor, portanto, na ordem ético-jurídica. E, afinal, e para resumir tudo, como pressuposto da vida humana e da comunidade política. Portanto, o trabalho é um valor fundamental. Por menos que possa parecer, na conjuntura política atual, que se quer mudar completamente a regulação do direito do trabalho, mas o certo é que ele é um elemento absolutamente fundante, inclusive, da própria vida econômica. Então, lidar com o trabalho exige um mínimo de sensibilidade. Lidar com situações concernentes a trabalhadores que são alvo mais do que justificável no processo de evolução da civilização nesta quadra do legislador, de uma tutela muito especial, que são os trabalhadores portadores de algum tipo de deficiência, é, naturalmente, também uma situação ou uma situação de fato e uma circunstância que exigem de quem examina, de quem avalia, de quem controla e fiscaliza uma sensibilidade para um maior diálogo e a capacidade de conviver ou de entender, não é? De se entender com as diversas experiências, com os diversos viveres. Eu até acho que a empresa tem gente capacitada para fazer isso. Está aqui na prova, tem a nota técnica, tem avaliações que foram feitas precedentemente, tem um laudo psicológico, salvo engano. Não sei se esse laudo veio aos autos, não me recordo, há alguma discussão acerca disso. Mas o certo é o seguinte, me pareceu, a advogada
da reclamante usa ali, a certa altura da sustentação, a expressão de que ela pode ter incorrido e não nega que incorrera em certas falhas, em eventuais falhas, uma expressão nesse sentido. E é verdade, incorreu sim. Agora, o que me incorreu, e era natural que incorresse, lá de permeio aqui nos fatos, alguns problemas ligados à própria lotação dela, às próprias atribuições, não é? Há alguma dificuldade para conviver com determinadas situações, para dar cabo de uma determinada tarefa. Nem acho que o problema relacional se colocasse, embora ele tivesse sido objeto de alguma restrição que lhe fora feita numa destas impressões emanadas da empresa, porque no aspecto relacional ela obteve boa avaliação. Eu tenho aqui, por exemplo, na tela diante de mim, no voto, no contexto do voto, a análise do quadro de pontuação da autora. Numa escala de 1 a 4 pontos, ela obteve, por exemplo, a nota 3, comportamento caracterizado, como se chama, lá, em todos os critérios avaliados no primeiro ciclo, à exceção do dinamismo, em que obteve nota 2, comportamento parcialmente caracterizado. E ela obteve também a nota 4, comportamento plenamente caracterizado em relacionamento interpessoal. 4, que é a nota máxima, o que infirma uma restrição que, numa dada passagem do processo, se percebe que a empresa fez. Não me parece que fez por perseguição, não é isso. Fez por questão de critério de quem exerce função de gestão, gestor, mas, felizmente, é um dado pessoal da avaliação, esse dado é objetivo. No segundo ciclo de avaliação, ela obteve média 3, ficando com a pontuação 2 nos critérios presteza, capacidade de análise e síntese e dinamismo, e, novamente, 4 em relacionamento interpessoal. Tem a nota técnica, que faz, então, um apanhado, que, segundo dados que nessa nota técnica são aqui referidos, de que no primeiro ciclo a GEMAD sigla de alguma dessas gerências, o órgão interno, recebeu trabalhos executados por ela, profissional, que não apresentaram a qualidade esperada. Tais dados foram comunicados a ela, reclamante, através de CI, em 22 de maio, solicitando melhor desempenho na entrega das atividades. Foram repassadas atividades mais básicas relativas à função de bibliotecário e foi mantida a falta de qualidade, apesar da rapidez na entrega. Todas as informações foram registradas formalmente por e-mail, com solicitação das devidas correções. Há uma preocupação, estou lendo a nota técnica, por parte da GEMAD, com relação às atribuições que serão executadas pela funcionária, tais como gestão de contratos de prestação de serviços de documentação e biblioteca, que possuem alto custo e envolvem grande acompanhamento da qualidade do trabalho executado pelos fornecedores. Foi também feita solicitação pela GEMAD para avaliação psicológica, que foi feita internamente pela, não sei dizer o nome, GERU, e confirmou aspectos comportamentais relativos à instabilidade nas relações e ritmo de trabalho, colocando ressalvas à efetivação da empregada. Mas esta parte, sobretudo, não está, creio eu, confirmada pelas avaliações nos chamados 2 ciclos, não é? Principalmente na parte em que supostamente se baseou a nota técnica, porque diz, eu vou repetir, confirmou aspectos comportamentais relativos à instabilidade nas relações e ritmo de trabalho. Mas nas relações eu só posso entender como relações
com outras pessoas. O ser humano é um ser de relação, um ser cuja vida se compraz nisso, travar relações interpessoais. Mas, nesse campo, ela teve a pontuação 4, nas 2 avaliações. E quanto a critérios de presteza, na segunda avaliação, presteza, capacidade de análise, síntese e dinamismo, ela teve 2, de 1 a 4, ela teve 2. Na primeira avaliação, não vi aqui, não estou vendo aqui, não sei onde é que está, talvez esteja num destes, só pode estar num destes aqui. Nota que foram atribuídas 3 como comportamentos caracterizados, parcialmente caracterizados. Enfim, ela não teve um desempenho avaliado objetivamente. Eu não achei aqui a nota da rapidez, presteza, etc., na primeira avaliação. Está embutida numa destas a que eu me referi inicialmente. Mas, na segunda, ela obteve nota 2. E, no plano da relação interpessoal, nas 2, ela obteve a nota 4, que é a nota maior. Há uma discussão aqui sobre a avaliação psicológica da autora que não foi trazida, ter revelado aspectos de instabilidade, mas estão mencionados na nota técnica. Mas ela obteve 4. Eu estou supondo aqui que 4 seja uma boa nota, porque se vai de 1 a 4. Né? Então, eu creio que não havia motivo, respeitando, embora os critérios adotados pela empresa, que nós precisamos também compreender, embora possamos infirmá-los. Mas eu não percebi discriminação propriamente. O que se pode, talvez, imaginar, e ao juiz é dado fazer isso, desde que a prova o autorize a tanto, é que houve algumas dificuldades mais presentes, talvez reiteradas, de parte dela. O ilustre advogado citou da tribuna um aspecto que retrataria essa situação, um erro técnico, digamos assim, mas não me parece que isso fosse bastante para justificar a dispensa dela. E essa dispensa não podia ter sido feita sem uma motivação clara. Isso está clara, isso está assertivamente estabelecido na norma de procedimento da própria CODEMIG. Né? E, no caso, não foi instaurado o procedimento administrativo, tanto que a sustentação da reclamada é no sentido de que o contrato de experiência, parece, chegou a termo. Né? Então, eu penso que aqui seria mais razoável, mais justo, do nosso ponto de vista, do meu, pelo menos, como relator da matéria, que ela seja reintegrada por não ter sido cumprido esta avaliação, esta motivação, por não ter sido atendido esse requisito, que hoje é pacífico. Ainda bem que é, aliás, porque, afinal de contas, são também são ocupantes de empregos públicos, não é? E com a circunstância de que, no caso, se trata de servidora admitida para cumprir uma disposição legal que assegura aos portadores de deficiência o direito ao provimento, digamos assim, de um percentual de vagas. Né? Com relação ao desvio de função, eu acho que não. Eu penso que ela trabalhava no setor de compras, embora, alega reclamante que, embora admitida para bibliotecária, trabalhava no setor de compras, etc. Mas, conforme eu explicitei no tópico anterior, as testemunhas da autora, os depoimentos estão aqui mencionados, na parte que importam, foram muito claras quanto ao fato de que, em todas as áreas, os funcionários fazem termo de referência relativa a cada área de competência, não sendo tarefa própria, portanto, do cargo de analista de administração, nos limites
das funções por ela exercida. Não é? Então, em resumo, presidente, eu conheço do recurso, dou provimento parcial para determinar a reintegração da autora no emprego, sob pena de multa diária a ser fixada em execução. Aí o juiz examina, observando-se, para tanto, o cargo para o qual foi admitida mediante concurso público analista bibliotecário, condenando a reclamada a efetuar o pagamento dos salários vencidos desde a data da extinção até a efetiva reintegração, e autorizando a dedução dos valores pagos por ocasião da rescisão contratual, conforme fundamentos, juros e correção monetária, etc., contribuições previdenciárias. Invertidos os ônus da sucumbência, a reclamada deve arcar com o pagamento das custas processuais no importe de R$ 1.600, calculada sobre R$ 80 mil, valor arbitrado à condenação. É o meu voto, presidente. Pois não, eu sou o segundo votante e, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que a matéria em questão, de uma forma até curiosa e instigante, traz à tona questões pertinentes ao direito fundamental, não só ao cumprimento da legislação, mas também aos direitos fundamentais e aos direitos sociais, que têm sido objeto de tentativas de modificação no atual contexto da política nacional. É uma discussão, como ressaltou o eminente relator, que traz em si a própria questão da dignidade da pessoa, a questão dos direitos fundamentais e sociais, todos eles inseridos, inclusive, na Constituição da República. E é um assunto, portanto, extremamente atual, que não só revela a necessidade das normas do direito do trabalho, como engrandece, essas questões engrandecem o próprio direito do trabalho, porque são questões que tocam fundo os direitos fundamentais e direitos sociais. Portanto, são questões que constituem fator de engrandecimento do direito do trabalho. Veja-se uma discussão desta natureza, deste patamar e desta magnitude na própria Justiça do Trabalho e dentro, no âmbito, no seio, no âmago do direito do trabalho. A questão realmente é delicada, mas eu, verificando o voto do eminente relator, e após ouvir com atenção a sustentação oral de ambos os advogados, verifico que, efetivamente, a reclamante, em primeiro lugar, há uma contradição na avaliação. Houve, sim, como mencionou o eminente relator. Houve avaliação, mas uma avaliação que não deixou, que não cobriu inteiramente, não satisfez inteiramente uma possibilidade de dispensa da forma como foi dispensada a reclamante, notadamente em razão da sua deficiência. Não que esta tenha sido, não se está afirmando isso, esta tenha sido a finalidade, o que este tenha sido o móvel da dispensa. Mas é uma avaliação que, no mínimo, contém contradições, onde o eminente relator, em seu voto, menciona a nota 4 quanto ao comportamento plenamente caracterizado em relacionamento interpessoal e, após uma avaliação psicológica determinada pela
pela GERU, que eu presumo que seja Gerência de Recursos Humanos, que confirmou aspectos comportamentais relativos à instabilidade. Como instabilidade? Aliás, a avaliação psicológica que não veio aos autos, como mencionou o eminente relator. Como instabilidade, se ela teve aproveitamento máximo, com a nota 4, com comportamento, com essa nomenclatura característica, comportamento plenamente caracterizado em relacionamento interpessoal. Portanto, no meu entender, eu tenho para mim que também não há motivação suficiente que autorize a dispensa da reclamante. Houve avaliação, mas avaliação insuficiente e, em alguns aspectos, data vênia, com pequenas deficiências na avaliação, embora com notas, às vezes, como é o caso do dinamismo, a que fez referência Sua Excelência o relator, em que ela obteve nota 2. O resto me parece impressão tipicamente subjetiva, uma avaliação inteiramente subjetiva. E Sua Excelência mencionou avaliação objetiva. E eu estou dizendo que realmente não houve avaliação objetiva, e sim uma avaliação subjetiva, como foi assinalado da tribuna pela douta advogada, da reclamante, quando disse que a nota técnica tem caráter unilateral. Há uma preocupação. Preocupação é nitidamente uma manifestação de cunho subjetivo. Portanto, eu, sem acrescentar muito mais ao que disse o doutor relator, porque disse tudo, eu estou inteiramente de acordo e voto exatamente na forma como votou o eminente relator, também entendendo que não houve o desvio de função. É o meu voto. Eminente desembargador Oswaldo. Excelência, tem muito pouco a acrescentar depois da brilhante sustentação de voto feita pelo eminente desembargador relator e por Vossa Excelência. Mas, no entanto, tem algumas coisas aqui que me saltaram aos olhos. E me parece que, se não foi discriminatório o tratamento dispensado a reclamante, pelo menos não foi isonômico como deveria ser com todos os funcionários. Veja bem, a testemunha Daniel Pacheco de Queiroz falou: quando vagou o cargo na biblioteca, a reclamante não foi trabalhar no local. Por que ela não foi trabalhar no local? Por que ela trabalhou lá dentro do GEMAD, lá junto com outros setores e tudo mais? E nós sabemos que a função de bibliotecária, que exige muita paciência, muita leitura, muita observação, muita cautela para avaliar os documentos que deverão ser juntados na biblioteca, não pode ficar junto com uma sala onde tem 4 setores trabalhando dentro da mesma sala. Então, evidentemente que isso aí já é um fato que depõe em conta. Outra coisa também que eu notei é que a reclamante não teve nenhum treinamento para esse cargo. É evidente que eu vi aqui a ficha dela, funcional, e os antecedentes dela, é uma pessoa muito capacitada, fez cursos, tem uma qualificação técnica muito esmerada, mas, no entanto, é necessário que ela se incorpore o que está sendo feito na empresa, que é para poder trabalhar de acordo com os objetivos que a empresa tem. Me parece, então, que, portanto, foi pelo menos apressada essa avaliação que foi feita dela. E, além disso tudo, o que me salta aos olhos é que parece que esse tal GEMAD fez a indicação de que ela deveria ser dispensada após o final do prazo de experiência. Muito bem. Em primeiro lugar, já que ela foi contratada por uma vaga de deficiente, haveria que ser contratado um outro deficiente para ocupar o lugar dela, para manter o equilíbrio proporcional disso aí. Não, nos autos não consta isso, pelo contrário.
foi contratada uma outra funcionária, uma outra empregada, que não possuía nenhuma deficiência física, conforme foi relatado no depoimento das testemunhas. Então, me parece que, se não houve discriminação, pelo menos um indício de que ela era tratada diferente, isso existe. Não sei por qual motivo, também não veio aos autos. E, a partir desse relatório do GEMAD, que pediu que a reclamante fosse demitida no final, foi feita uma avaliação psicológica, que parece que foi... Tudo eu estou falando que parece porque isso não está nos autos, mas indica que é verdade. Foi feita uma avaliação psicológica que não veio no processo. Então, nos impediu que verificasse qual é o conteúdo desse documento, que forma como foi feito esse documento, qual a expressa realidade do que foi feito nesse documento. Então, portanto, nós ficamos impedidos de verificar isso. Talvez fosse até determinante para que mudássemos de ideia, que realmente o trato dela psicológico não seria o ideal para que ela... necessário para a aptidão desse trabalho. Finalmente, quanto ao possível deslize que ela teria de qualificar um CD ainda guardado dentro do invólucro plástico, me parece que também não é motivo de impedimento. Já imaginou uma pessoa que é contratada para a Biblioteca Nacional e ter que determinar alguns livros, ler aqueles livros todos antigos e tudo mais, que estão guardados lá? Quem conhece a Biblioteca Nacional já teve a oportunidade de ver, manusear aquilo tudo e ler aquilo tudo para saber se o conteúdo corresponde. Para isso, existem as notas bibliográficas, que vêm no final de todos os livros, dando a qualificação, dando como que deve ser enquadrado aquilo pelos modernos sistemas de biblioteconomia. Então, portanto, me parece que houve um exagero por parte da reclamada também em avaliar essa circunstância, que foi avaliada no recurso ordinário, porque é uma situação nova que veio no depoimento pessoal da reclamante. Me parece também que houve apressar demais essa condição, quando, na verdade, o bibliotecário não tem que ler todos os livros de uma biblioteca para poder classificá-los. Então, portanto, eu entendo que houve, sim, algum tratamento, não vou dizer discriminatório, mas diferenciado com a reclamante, que vai de contra o que falou o ilustre desembargador relator. E, no mais, estou acompanhando inteiramente o voto do relator, mas, antes de mais nada, congratular os advogados pelo brilhantismo da sustentação oral que fizeram dentro do processo, sem nenhum paralelismo que poderia acontecer. Então, estou de pleno acordo. Pois não. Então, eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Próximo. É o processo número 14 da pauta. Processo número 14 da pauta é o 10.324/50/2017. É uma cautelar. Requerente: Lido Brasil Indústria e Comércio de Interiores Automotivos Limitada, e requerida Ana Batista de Paula Andrade. Está escrita para sustentação oral a advogada Daniele Alves Ossi, pela reclamada. Não entrou ainda, não. Que hora que é? 14, ainda está rodando. Não chegou ainda. Bem rodando está. Ele saiu do ar, agora entrei novamente, ele está rodando. Toda hora sai do ar, fala que excedeu o limite. Agora Mudou o perfil do usuário. O que parece aqui para a gente aqui, mudança no perfil do usuário. Vai. Você está ficando mais bonito. Cortei o cabelo. O cabelo, é isso.
14, né? Aqui já abriu porque eu fui por outro caminho. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Em que pese a decisão do ilustre relator, que rejeitou a liminar que foi requerida pela empresa, a requerente ela ousa discordar dessa decisão, data máxima vênia, pois restando-lhe dizer que estão presentes, sim, nesta ação, a probabilidade do direito e o risco do resultado útil ao processo ou do perigo do dano irreparável. Quanto às provas, data máxima vênia, não houve uma avaliação correta quanto às mesmas pelo juiz de primeira instância no processo que foi ajuizado pela requerida. Até porque não foi produzida nenhuma prova quanto aos fatos constitutivos dos seus pretensos direitos. Aliás, não há sequer um relato na inicial de qual seria a enfermidade de que padece a requerida, ou mesmo se haveria um nexo de causalidade entre ela e as funções que ela exercia na requerente. E também não houve uma prova pericial nesse sentido. Outro fato interessante é que a requerida, ao ser dispensada, ela estava apta para o trabalho. E na ocasião do exame demissional, sequer esse motivo foi levantado de que ela estaria enferma, e nem mesmo houve uma comunicação ao sindicato de que ela teria essa enfermidade, até porque o sindicato homologou o TRCT sem qualquer ressalva. Um outro ponto que é interessante é que não foi produzida uma prova oral pela requerida para provar o fato de que a empresa ela sabia, de que ela tinha um conhecimento prévio de que ela passaria por uma intervenção cirúrgica. E lá naqueles autos, a requerida ela afirma, sem qualquer embasamento, sem qualquer prova, que o plano de saúde ele envia uma comunicação prévia ao empregador de que o empregado ele passará por algum procedimento cirúrgico. Isso é um absurdo. Nenhum plano de saúde faz isso. E isso seria, inclusive, um ônus da prova dela, do qual ela não se desfez. Ou seja, não há nenhuma prova de que a empresa efetivamente foi comunicada previamente de que ela passaria por uma cirurgia. Então, o que se constata é que, naqueles autos, aquela sentença que foi proferida, ela condenou a empresa em mera presunção de que a requerente ela tinha conhecimento prévio desses fatos que foram alegados na inicial e de que o fato da requerida passar por um procedimento cirúrgico seria o motivo da dispensa dela. Novamente, eu ressalto que isso é um absurdo, data máxima vênia. A questão toda é que a requerida ela tinha uma indicação para uma cirurgia estética de um problema congênito. E, inclusive, essa é a indicação que está nas guias do plano de saúde. E a sua dispensa, ela não teve nenhum motivo, nada a ver com a discriminação. Não está se discutindo uma discriminação, até porque não se fala em motivos de raça, sexo, cor, idade, etc., nem mesmo de uma doença que esteja relacionada ao trabalho, ou que poderia suscitar um estigma ou um preconceito, até porque a cirurgia dela não era uma cirurgia aparente. Então, essa ordem de reintegração, ela está baseada em uma decisão manifestamente ilegal, já que a requerida não é detentora de qualquer estabilidade. Então, desta forma, a imperiosa necessidade de suspensão dos efeitos daquela sentença, como uma medida de urgência, diante da probabilidade do direito e da existência do risco irreparável. Principalmente porque a ordem de reintegração e o restabelecimento ao plano de saúde
com uma modificação do resultado, seria impossível se restituir ao status quo, assim como do pagamento dos salários, que possivelmente não vão ser reavidos pela empresa. Então, concluindo, o que se espera é que seja conferido imediato o efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto no processo 12.093/2014 e que se determine a suspensão da ordem de reintegração de pagamento dos salários de restabelecimento ao plano de saúde. Pois não, ministro relator. Presidente, eu mantenho em síntese, que vou ler para efeito de delimitar aqui a quadra em que nos situamos. É preciso lembrar que se trata de uma ação cautelar. Sim. Nós não estamos julgando o recurso ordinário. Nós não podemos, até podemos, mas não é conveniente avançar, ir muito além para concluir, como a ilustre advogada concluiu, ela tem o direito de fazer isso, a tribuna do advogado lhe assegura esse direito, que a sentença teria incorrido num absurdo. E já na medida liminar eu disse que não era um absurdo naquela fase, pelo menos, quando neguei a liminar. Eu disse e ratifico. Em primeiro lugar, não vislumbro neste juízo de delibação, é preciso compreender quais são os limites da cautelar, qualquer enormidade no ato concessivo da tutela antecipada. É que adeu o juiz em sentença após ter exaurido a cognição. Fê-lo, demais disso, fundamentadamente, sob a argumentação fático-jurídica bem estruturada, plausível e razoável. No caso, a alegação de que a autora não informara a empresa sobre a realização da cirurgia e que ela se encontrava, aspas, apta ao labor no momento da dispensa, não padecendo de doença grave que possa caracterizar sua rescisão como discriminatória, não sendo, portanto, detentora de qualquer estabilidade, fecho aspas, porque essa afirmativa é da hora impetrante, requerente, aliás. Foi objeto de análise pelo julgador de primeiro grau, sendo certo que a questão será objeto de exame no recurso interposto. Sobre a alegação de que se trata de cirurgia estética, e que não foi, aspas novamente, da requerente, apresentado qualquer documento que comprove a cirurgia, que a cirurgia foi autorizada pelo plano de saúde, muito menos que a requerente foi comunicada de que havia uma cirurgia agendada, fecho aspas, a arguição não parece suficiente para suspender os efeitos da decisão. Primeiramente porque, via de regra, procedimentos puramente estéticos não são autorizados pelos planos de saúde, como nós sabemos. Eu ia dizer carecas de saber, mas aí é melhor não falar. Principalmente se trata de cirurgia estética. Foi autorizada pelo plano de saúde, muito menos. Primeiramente por isso, procedimentos dessa natureza puramente estéticos não são autorizados pelos planos de saúde, salvo se tiverem natureza reparatória. Isso é o que ordinariamente acontece. E, no caso, ao contrário do afirmado pela requerente, o documento ID 54220D9, Guia de Solicitação de Internação, revela que o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da requerida tanto era necessário que já havia sido autorizado pelo plano de saúde em 10 de novembro de 2014, encontrando-se devidamente preenchidos os campos relativos à senha de autorização e respectiva data de validade. De outra parte, também não verifico a alegada irreversibilidade do provimento antecipado. Se houver reforma da sentença, é certo que o reclamado terá contato com a força de trabalho da autora, não terá sido por qualquer motivo integrado, tem que trabalhar, evidentemente, em contrapartida aos salários. Caso a reintegração ocorrer somente com o trânsito em julgado, como pretende a requerente, o prejuízo recairia, isto sim, sobre a requerida apenas, em razão de o procedimento médico-cirúrgico tardar mais uma vez, ou ainda mais,
uma vez que ela aguarda há mais de 2 anos a solução do problema, uma vez repetida aqui. Desde o ajuizamento da ação em 11 de dezembro de 2014, inicial, ID, página, consulta ao sistema, etc., ela requereu o imediato restabelecimento do seu plano de saúde. Esse problema da irreversibilidade, eu não disse isto aqui, mas o que se percebe aqui é que o efeito dela, irreversibilidade, podendo-se considerar que isto, de alguma forma, afete a empresa, mas a empresa recebe o trabalho e, em contrapartida, paga os salários. O problema da reversibilidade é, como disse uma procuradora, hoje, subprocuradora-geral da República, das mais eminentes, aliás, no parecer de uma matéria que tem relação nenhuma com isso, com matéria constitucional, no processo de cotas lá da UNB. É o problema do sinal trocado, é a irreversibilidade que pode afetar, isto sim, o requerido, se a medida não tiver sido concedida. Não vou fazer citações para não parecer que estou fora do contexto, mas é uma lição no parecer acerca disso, no caso no Supremo Tribunal Federal, de que foi relator o ministro Gilmar Mendes, mas eu me refiro ao parecer da subprocuradora-geral da República. Enfim, eu vou tecer considerações aqui, que a ilustre advogada conhece, porque foi o despacho que à época dei, para manter e para desenvolver aqui no contexto do voto, na medida do necessário, tendo em vista que se trata de uma ação cautelar. Agora, o recurso ordinário, não sei como é que será julgado. Pode até, ao final, parecer que o juiz tenha incorrido numa tutela equivocada, pode ser, mas à luz do que se tem aqui, não me pareceu, não. Portanto, data vênia, eu penso que é o caso de manter-se a tutela que ele deu. Aliás, não é bem isso. Tecnicamente, é conhecer da ação cautelar e julgá-la improcedente ao que faço, com custas aqui fixadas de R$100 sobre o valor atribuído à causa de R$5.000, é o meu voto. Pois não, eu sou o segundo votante e não tenho absolutamente nada a acrescentar ao voto de Vossa Excelência, voto este que eu acompanho integralmente. Eminente desembargador Oswaldo. De acordo. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigada, bom trabalho. Boa tarde. O último dessa sala é o processo número 25 da pauta, que é o 11.240.43/2015. Recorrente é o Wilson Lopes de Moura Bonfim, recorrido Caixa Econômica Federal. Está escrito para sustentação oral o advogado Vinícius Nascimento Miranda pelo reclamante. Isso é pela ordem? Eu fiz constar um destaque na voto de Vossa Excelência, que eu entendo que esse processo deve ser sobrestado em razão de estar sob a análise do meu gabinete a possibilidade de ser processado um incidente de uniformização de jurisprudência. Pois não. O relator, eminente desembargador Marcos. Eu sei, é a matéria do concurso público. É isso. Nós fizemos a semana passada um adiamento também. Então, em pleno acordo, porque acho que a gente deve aguardar a posição do desembargador Oswaldo adotar para o caso. Vossa Excelência que é o relator, vai ficar como... Pelo regimento, seria como temos feito. Pois não. Então, Aliás, o ilustre advogado, na semana passada, também arguiu. Já requereu. Já requereu. Então, nós vamos suspender de sobressalto o curso da... Seria bom, presidente, se Vossa Excelência me permite, que para a gente não ter confusão depois com relação a isso, ou ficar com dificuldade na hora de recolocar na pauta, que ali na ata constasse que a turma resolveu sobrestar, etc., em razão de arguição por hora, Exatamente. Incidente de uniformização de jurisprudência, em exame pelo desembargador Oswaldo, no processo número X, que eu não sei qual é. Nem eu. Mas seria bom. Eu não lembro o número, mas... Porque aí essas atas ficam padronizadas para a gente não correr, depois de fazer uma confusão nisso. Esse aí ainda foi da época do Dr. Rodrigo, que era... Dr. Rodrigo.
E eu sugeri... Talvez fosse melhor dizer gabinete, que está no... que eu coloquei na análise do meu gabinete. No gabinete do desembargador Oswaldo. E fatalmente vai cair para minha mão mesmo, mas... Tem o número do processo aqui, caso seja de interesse de Vossa Excelência. Não entendi. Tem o número do processo aqui. Sim. Interessante já juntar. É o 0010-803-68-2016. 503-003. Deu Vão conferir? Claro. 0010-803-68.2016, 503-003. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para falar, Soledade, que eu estou em débito, que eu prometi juntar minha petição para instruir o processo semana passada, só que eu tive um problema de saúde, meu pai teve, na verdade, quarta-feira, eu tive que viajar, infelizmente estou devendo aqui ainda, meu prazo vence hoje, então de hoje não passa. Greve geral. Não, então, meu prazo vence hoje, então de hoje com certeza não passa. E pela ordem, Excelência, tem um outro processo do mesmo tema, eu não vou nem aguardar a sustentação, então, já que eu imagino que o destino vai ser o mesmo, já pode até cortar meu nome aí da sustentação, dado que o destino vai ser o mesmo, não precisa nem apregoar o processo. Na sala do Dr. Manuel Barbosa. Exatamente. É outra sala, né? Idêntica. Mas o processo é idêntico. Saber se... Então... porque o relator é o doutor Manuel. Na sala não tem advogado presente. Podemos ir lá, porque não tem advogado presente na sala do Dr. Marcos. Não, na sala do Dr. Manuel. Porque não tem advogado presente na sala do Dr. Marcos Moura, nem na sala do Dr. Márcio Flávio, nem na do vamos direto lá. Podemos ir lá. Mas eu acho que tem outro processo na sala do Dr. Marcos, não tem? Não, acabou. Não. Dr. Marcos acabou. É na sala do desembargador Manuel. É o número 9 da pauta, que é o 10.599/85/2016. O senhor colocou a mesma observação. No processo do Manuel. Exatamente. Isso mesmo. Então está sobrestado também. Então, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Nesta sala também está o 22 da pauta, que é o 11.367/46/2016. Recorrentes: Natália Pereira de Souza, Angra Infra, Fundo de Investimento e Participações e Banco Modal S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Márcia Ellen Cambraia Itaurabi Lote, pelo reclamante, Daniela Rafael de Andrade, pelo Banco Modal S.A. São duas advogadas. Sala de doutor Manuel. 14.3, né? 14.3. São duas. A doutora Fernanda trocou aqui. Pelo banco é doutora Fernanda Nigri Farias. Trocou o nome aqui, não é doutora Daniela, não. Sala do Dr. Manuel. Dr. Manuel Barbosa. É o 22 da pauta, não é? Uhum. Ops. São dois advogados? Duas advogadas. Duas advogadas, né? Advogada do reclamante, a doutora Márcia. Doutora Márcia, tem a palavra. Muito boa tarde a todos os senhores. Boa tarde. Antes de mais nada, eu peço licença aos senhores apenas para contextualizar essa relação que houve. A reclamante, juntamente com outros tantos empregados, tinha por empregadora Georradar. A Georradar faz parte de um grupo Georradar que acabou forjando uma grande fraude no país inteiro, que levou à sonegação de diversos direitos de diversas pessoas, dentre elas os empregados, mas também recentemente descobrimos, consta aí inclusive do processo, um pedido que nós fizemos de bloqueio de um crédito do Grupo Georradar junto à petrolífica Rosneft, uma petrolífica russa, e a petrolífica informou, na semana passada, que a Georradar deixou com ela um rombo de mais de 2 milhões de reais. Então, nós estamos aqui diante de um grupo econômico que forjou uma grande fraude no mercado, e isso é de conhecimento bastante ampliado.
E, nesse aspecto, nós pedimos e conseguimos, em sentença, a desconsideração da personalidade jurídica do grupo para que fossem atingidos os sócios, e essa é uma das discussões que está sendo travada aqui. Primeiramente, a partir dessa contextualização, primeiramente eu vou pedir aos senhores que reformem a decisão da negativa de assistência judiciária, porque ela foi feita ao fundamento de que a reclamante não estava assistida pelo sindicato. E isso já é uma questão bastante pacificada, de que a mera representação por advogado particular não faz com que o reclamante não seja beneficiário de assistência judiciária. É um benefício necessário para pessoas que estão, como é o caso, demitidas, sem emprego, inclusive sem recebimento das próprias verbas rescisórias, que é o direito mínimo de qualquer empregado. Justamente nesse sentido é que foi pedido o dano moral. O que aconteceu? A reclamante, como outros tantos empregados, foi chamada para fazer um acordo de rescisão que foi assinado, e a empresa se propôs a fazer o parcelamento das verbas rescisórias. E pagou uma parte da primeira parcela e nunca mais. Isso com ela e com todos os outros. Imaginem os senhores, ela se sentindo absolutamente enganada, porque foi chamada para fazer um acordo, foi chamada para fazer uma rescisão pacífica em parcelas, que nunca foram honradas. Ela ficou desempregada, sem verbas rescisórias, como dito aqui, o mínimo que se pode esperar de um empregador com relação ao seu empregado. Esses são os pedidos do recurso ordinário feito pela reclamante. Vou pedir licença aos senhores para já falar a respeito das contrarrazões do recurso interposto pelas reclamadas, que são no seguinte sentido. Como dito aqui, houve a desconsideração da personalidade jurídica e, em face delas, houve a responsabilização solidária pelas verbas rescisórias. Vejam, senhores, que é o básico. Como dito já várias vezes, é o básico que se espera. E ficou claro também no processo que, além do fato de o grupo econômico ter forjado essa grande fraude, esses sócios, eles vinham sempre, enquanto a empresa estava saudável no mercado, esses sócios eram quem faziam os aportes e, na prática, eram quem aprovavam os projetos. Não havia o desenvolvimento dos projetos se não houvesse o aporte financeiro desses sócios. Tudo tem mão e contramão. Evidentemente que esses projetos eram financiados por esses sócios, que obtinham, obviamente, os benefícios pelos trabalhos desempenhados, dentre eles pelo trabalho desempenhado pela reclamante. Então, nada mais justo, como diz na sentença, que os sócios respondam pelas verbas rescisórias a serem pagas à reclamante. E o façam de forma solidária, porque, inclusive, um dos argumentos das empresas reclamadas, que aqui são recorrentes, é que a reclamante teria forjado o site, forjado o aparecimento dos nomes desses sócios, que foram usados justamente para demonstrar solidez no mercado, justamente para que, se fossem aprovados os projetos, para que, se fossem feitos as contratações, utilizaram-se desses nomes quando era viável, quando era interessante. Esses nomes foram trazidos ao processo. Então, as reclamadas argumentam que teria havido uma fraude, que a reclamante teria forjado o site. Bem, pedissem perícia. Não pediram a perícia, preclusa a prova nesse caso. E, além do que, nem sequer é verdade. Por fim, houve um deferimento da multa do artigo 477, uma questão controvertida dentro da sentença. O pedido foi feito, e a gente pede que seja mantida a multa, porque a empresa não pode ser, porque ela fez constar no TRCT, que nem sequer foi quitado, ela se deu o direito de pagar como e quando quisesse, simplesmente porque fez constar a multa no TRCT. Ela fez todo esse imbróglio,
toda essa situação e aí deveria arcar com essa confusão que armou. Então, eu peço aos senhores que seja provido o recurso da reclamante e totalmente improvidos os recursos das duas reclamadas que recorreram nesse processo no momento. Muito obrigada. Pois não, tem a palavra a doutora Fernanda. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas e alunos. Bom, pugna, eu falo, excelência, pelo Banco Modal, que é a 7ª ré nesse processo. Data máxima vênia da sustentação oral que foi feita aqui pela advogada do reclamante. Existem alguns aspectos fáticos que devem ser suscitados, esclarecidos, né, para melhor compreensão e análise do caso. Em primeiro lugar, excelências, na petição inicial, em momento algum, a reclamante alegou que trabalhou em benefício do Banco Modal, nem que tenha havido qualquer tipo de ingerência ou relação de colaboração desta 7ª ré em relação ao Grupo Georradar. A tese foi de existência de grupo econômico, então cabia à autora fazer a prova, né, dos requisitos previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, o que não aconteceu. Pelo contrário, né, o próprio depoimento pessoal da autora foi no sentido de que não houve prestação de trabalho diretamente à 7ª ré e nem houve ingerência. O único fundamento que consta na sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da 7ª ré Banco Modal são 2 documentos que teriam sido extraídos de um site da internet, que foram devidamente impugnados quanto à autenticidade e ao conteúdo, diferentemente do que sustentado aqui da tribuna. Não seria o caso de perícia, porque sendo da autora o ônus da prova, sendo da reclamante o ônus da prova, ela é que deveria ter produzido a prova de que teria havido essa participação ou, pelo menos, colaboração na relação entre o Grupo Georradar e o Banco Modal. É muito fácil de perceber, excelências, que se trata de uma listagem, esses 2 documentos estão citados na sentença, trata-se de uma listagem que foi aposto o logotipo, a logomarca do Banco Modal, então qualquer um poderia ter confeccionado de acordo com seu próprio interesse. Em momento algum foi responsabilizada a reclamante por ter sido leviana, incluído isso no processo, isso pode ter sido feito por outros interesses de outros réus incluídos no grupo, mas seria a mesma situação de que alguém fizesse uma confissão de dívida e simplesmente lançasse o nome de qualquer pessoa que está presente aqui nessa sala e somente por isso essa pessoa pudesse ser responsabilizada por a totalidade do crédito trabalhista. Então, não há nenhum documento, não há qualquer prova de que a 7ª ré, o Banco Modal, tenha tido qualquer relação com o Grupo Georradar. Então, essa alegação ela é leviana, ela foi devidamente impugnada e, sendo da autora o ônus da prova, tendo sido convergentes as manifestações das demais réis no processo, acerca da inexistência da relação e da responsabilidade da 7ª ré, então era ônus da autora da prova quanto a esse aspecto, que não aconteceu. E ainda, excelência, num outro plano, ainda que se pudesse falar que, como restou na sentença, numa única frase na sentença, que a 7ª ré seria responsável, o Banco Modal seria responsável por ser acionista do Grupo Georradar, esse fundamento também não poderia ser mantido, data máxima vênia, porque geraria, inclusive, insegurança jurídica, porque ele é em sentido oposto ao disposto expressamente na Lei 684, de 76, e levaria a uma situação absurda, excelências, de que qualquer indivíduo, pessoa física, independentemente da situação, simplesmente por ter comprado ações da Petrobras, do Banco do Brasil ou de qualquer outra companhia, passaria a ser responsável pela totalidade do crédito trabalhista que estivesse sendo objeto de discussão. Então, não é essa a previsão da lei específica aplicável à hipótese, razão pela qual tem-se mais um fundamento, né? Se ainda fosse reconhecida a autenticidade do referido documento, ainda que a autora tivesse desincumbido do ônus da prova, evitaria a responsabilidade. E, na pior das hipóteses, se provada essa existência da relação de acionista, ainda assim, a previsão expressa no artigo 1º dessa lei 6404 de 76, que prevê que a responsabilidade estaria limitada ao preço de integralização das cotas, o preço de emissão das ações. Então, não poderia se falar em responsabilidade solidária pela totalidade dos créditos.
razão pela qual pugna a 7ª Ré pela exclusão, né, do polo passivo, a reforma da sentença para que seja excluída do polo passivo. E, além disso, quanto ao mérito, se eventualmente for mantida como responsável pelos créditos decorrentes dessa relação, é inviável se acolher o recurso da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais, vez que, para caracterização, né, da responsabilidade, do dever de indenizar, era imprescindível que fosse feita a prova do dano efetivo. E o que a gente tem, na verdade, são conjecturas, né, são especulações de que, pelo fato de não ter sido feito o acerto rescisório no prazo, realmente a autora sustenta que estaria vinculada às verbas rescisórias, esse dano moral sofrido, não houve prova efetiva de nenhum dano diferente daquele que seria o próprio pagamento das parcelas. Então, se na sentença já foi determinado o pagamento das verbas rescisórias que são devidas, quando isso acontecer, já vai estar sendo integralmente reparado o dano material sofrido. E não havendo prova de outro dano, não há que se falar em responsabilidade ou dever de indenizar. Quanto à multa do artigo 477, parágrafo 8º, também pugna seja seja negado provimento ao recurso, né? O caso é de improcedência também, justamente porque, como a própria autora confessou, houve um acordo para que houvesse o parcelamento das parcelas. Então, a sanção que tivesse sido prevista nesse documento é que deveria ser imposta, deveria ser pugnada, porque, ao admitir que existiu um acordo para parcelamento das verbas rescisórias, naquele momento ela transacionou em relação à multa do artigo 477. E se foi justamente o fundamento que ela invocou na petição inicial para alegar que então houve um dano moral, é porque ela deu validade, ela atribuiu validade ao documento. Então, pugna a 7ª reclamada pela improcedência de todos os pedidos e que seja negado provimento ao recurso da reclamante e acolhido seu recurso em totum. E aproveito na oportunidade, Excelência, para agradecer a acolhida da 5ª turma aos alunos da Milton Campos. Não falei antes porque já iria me manifestar, e para não alongar ainda mais a sessão, temos a certeza na Faculdade de Direito Milton Campos que essa oportunidade de estar aqui, trazendo os alunos que estão no 9º, no 10º períodos, é essencial para que eles possam ver um pouco, né, de como é a experiência da advocacia, da magistratura, principalmente aqui na 2ª instância, também acompanhamos nas visitas à 1ª instância para as audiências. Então, tenho certeza que essa acolhida foi muito importante, os debates que Vossas Excelências protagonizaram, juntamente com as sustentações orais, tenho certeza que serão essenciais para a concretização do que a gente também prega em sala de aula e, com certeza, ainda falaremos sobre isso nas aulas que virão. Obrigada. Pois não, doutora. Fazemos votos que sim. Ministro relator, desembargador Marcos. Senhor presidente, antes do voto, eu vou manifestar meu carinho pela Milton Campos. Eu entrei lá no vestibular em 1981, quando eu era no Colégio Arnaldo, e eu estava, quando falou Milton Campos, estava lembrando da primeira aula de Introdução à Ciência do Direito. O professor Adalto recomendou 2 textos que carrego com carinho. Eu até abri um deles aqui na hora que falou que a Milton Campos estava aí, Oração aos Moços de Rui Barbosa e o Decálogo do Couture lá, os mandamentos do advogado. Não sei se ainda fazem isso lá na primeira aula, como fazia no meu tempo, de calouro lá. Mas, voltando aqui, eu estou conhecendo todos os recursos, dando provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir o benefício da justiça gratuita. Ao do 4º reclamado, para afastar a multa prevista no artigo 477 da CLT, por entender que ela já está no acordo celebrado lá, consta inclusive no termo de rescisão do contrato de trabalho. E ao do 7º reclamado, para excluí-lo da demanda, julgando improcedente a ação em relação a ele. O voto é longo, apesar de ser sumaríssimo, esse processo tem mais de 570 páginas. Essa é a minha conclusão. Pois não. Desembargador Marcos Moura. Estou de acordo, presidente. Eu também estou inteiramente de acordo com o relator e proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto de Sua Excelência.